Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada nos trechos bem interessantes de um podcast, o Caminhos da Alma. Isso aí. O material foca, assim, no que ele chama de 3 pilares para a superação: identidade, propósito e fé. É bom notar que a visão é bem espiritual, né? Usa bastante referência bíblica. Uhum. E a nossa ideia aqui é entender melhor essas ideias centrais. Como que esses 3 pontos, segundo eles lá no podcast, podem dar uma força quando a gente tá meio perdido ou passando por dificuldades. Então, vamos lá, né? Tentar desempacotar isso. Vamos sim. O começo de tudo no material é aquela sensação que muita gente tem, de se sentir meio perdido, sabe? Mas eles dizem que tem uma força interna ali, esperando para despertar. É. E a sugestão é que a nossa identidade de verdade, a mais autêntica, não viria do que os outros acham ou dos padrões da sociedade, mas de uma conexão com o divino, como eles colocam. Uma perspectiva divina, né? Isso. E para ilustrar, eles usam uns exemplos bíblicos que, olha, são bem interessantes. Falam de gente que, assim, não parecia ter sido escolhido para o sucesso, sabe? Tipo quem? Tipo Moisés, que se achava inseguro para falar, mas acabou liderando um povo inteiro. Ou Davi, que era só um pastor e, virou rei. E até Paulo, que perseguia os cristãos e depois, virou uma figura-chave. Uhum. O que me chama a atenção é como usam isso para dizer que o valor da pessoa vai além do que parece na superfície, das limitações aparentes. É forte isso. Exatamente. E essa escolha de exemplos, ela reforça bem a ideia principal do material sobre identidade, né? Que seria algo intrínseco, que vem dessa visão divina, e não algo que depende de validação de fora. Entendi. O argumento ali é que essa tal perspectiva divina consegue ver potencial onde? Bom, onde o mundo talvez só veja falha. É uma inversão interessante da lógica comum, né? Que valoriza mais por conquista, por status. Faz todo sentido essa conexão. E como essa visão de identidade, essa força interna, se liga com agir no mundo, com propósito, seguindo essa linha. Bom, aí a gente entra no segundo pilar. O que eu acho fascinante na abordagem do Caminhos da Alma sobre propósito é que ele é totalmente desvinculado de sucesso material, sabe? Ou de reconhecimento. Ah, interessante. A ênfase está muito mais no ser e, principalmente, no servir. Servir como assim? O material sugere que o propósito não precisa ser algo, sei lá, grandioso e espetacular. Pode estar em gestos pequenos do dia a dia. Tipo uma palavra de consolo que você dá para alguém, um abraço, um ato de gentileza, assim, do nada. Essa visão conecta direto com os ensinamentos que atribuem a Jesus, né? Que colocam o serviço ao próximo como algo central. Entendi. Pequenas coisas com grande valor. Exato. E eles até usam aquela citação clássica que atribui a Aristóteles para reforçar a ideia. Onde os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam, aí está a sua vocação. Essa é boa. E o podcast usa isso não só como uma frase bonita, mas como um guia prático, tipo, identifica seus dons, vê onde eles podem ajudar os outros. Esse seria o caminho para achar esse propósito mais profundo. Entendi. Então a identidade viria dessa conexão mais elevada, divina, e o propósito se encontraria no serviço usando os talentos de cada um. Isso leva a gente para o terceiro pilar, então, a fé. Como que o material define a fé nesse contexto todo? Olha, a visão de fé que eles apresentam é bem particular. Não é sobre não ter dúvidas, sabe? Ou uma certeza cega. É mais uma confiança fundamental, uma base, um alicerce mesmo, que te sustenta mesmo quando tudo está incerto ou difícil. Confiança. Isso. E o exemplo de Jó é central para eles nisso. Aquela figura bíblica que passou por provações extremas, né? Perdeu tudo. Bens, família, saúde. Nossa, sim. Pesado. Muito. Mas o ponto que o material destaca é que, segundo o relato, ele manteve a confiança em Deus. E essa fé, essa confiança inabalável, teria sido a chave para ele se reerguer depois, para a restauração. A dor, nessa visão, não seria o fim, mas parte de um processo maior. Entendi. A fé como sustentação na travessia. Exatamente. Se a gente conectar tudo, a fé, como descrita lá no Caminhos da Alma, funcionaria como uma fonte de coragem para seguir adiante, sabe?
daria uma lente para encontrar sentido até no sofrimento. E reforçaria a crença numa presença divina constante ali, apoiando, guiando, mesmo que de forma sutil, que a gente não perceba na hora. Certo. Então, para a gente amarrar um pouco a perspectiva que a gente analisou do material, a identidade é esse valor que vem de dentro, definido por um olhar divino, não pelo mundo. O propósito não está em status, mas em servir, usar os talentos para ajudar. E a fé, bom, a fé é essa base de confiança para atravessar o desconhecido. É isso? Perfeito. A mensagem que fica desses trechos do Caminhos da Alma é, no fundo, um convite para a gente pensar, para refletir. Sugere que ter clareza sobre esses 3 pontos, identidade, propósito e fé, do jeito que eles definem, pode ser um caminho para a gente ficar mais resiliente, para promover uma transformação interna mesmo. Uma transformação. E isso, claro, levanta uma questão interessante, que talvez até vá além só dessa fonte específica. Independentemente da crença de cada um, né? Como será que ter mais clareza sobre quem a gente é de verdade e ter um senso de propósito pode mudar o jeito como a gente enfrenta os desafios? Porque os desafios vêm para todo mundo, né? Fica aí algo para a gente pensar um pouco mais.